Olá pessoal, meu nome é Guilherme Leal. Estamos aqui hoje para mais um vídeo aí que a gente possa ajudar as pessoas que neste canal aqui que vem até nós, que falamos sobre internet na parte mais específica de vendas de produtos online, né? Seja por e-commerce, dropshipping, venda através de sites próprios, venda através de marketplace e importação, né? Que a gente fala muito aqui também. Então, tudo isso voltado a vendas na internet é o nosso foco aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte aí, compartilha para quem tiver interesse. E com certeza eu tenho muita experiência aqui para passar para vocês ao longo desses, digamos, mais de 10 anos que eu trabalho com essas vendas na internet e também eu tenho esse mesmo tempo com vendas em marketplace. E hoje a gente vai falar especificadamente da Amazon Brasil, que eu vou fazer agora praticamente 4 anos que eu estou focado também na Amazon Brasil vendendo e eu posso passar para vocês muita experiência que eu tive ao longo desse tempo para que você realmente também não cometa os mesmos erros que eu cometi. Então é muito importante você acompanhar esse conteúdo, que eu vou poder falar muitas verdades também, que a gente vê na internet muitas coisas aí sendo ditas sobre a Amazon Brasil e muitas coisas que eu acredito que sejam bem absurdas também, né? Então acompanha que vai ter um conteúdo muito legal aí para vocês. Então bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, então bora lá para o conteúdo, passar para vocês um pouquinho aqui da nossa experiência vendendo na Amazon Brasil ao longo desses 4 anos. E como eu falei para vocês, como eu costumo estudar muito também na internet aí as informações e buscar coisas novas também para os nossos negócios aqui, eu vejo muita gente falando sobre a Amazon e hoje eu queria passar para vocês um pouquinho da nossa experiência aqui ao longo desse tempo, tá? Então, falando inicialmente para vocês se vale a pena vender na Amazon Brasil atualmente. E falando para vocês alguns detalhes de que a gente vende, tá? Então, claro, se a gente está vendendo, já falo para vocês que vale muito a pena, porém com ressalvas, né? Que eu acho que é muito importante para você que está começando, você que também já está vendendo ou está tendo problemas com a Amazon Brasil. Então, a gente está aqui para poder auxiliar nisso aí para vocês, tá? Começando pelo seguinte, gente. A gente falando das coisas, vamos começar pelas coisas ruins, para depois a gente falar as coisas boas e vocês tirarem as próprias conclusões ou até, como eu falei, experiências que vocês também possam ter vivido ou possam viver ao longo do tempo que você tiver com a Amazon Brasil. Começando pelas coisas ruins, né? Vamos dizer na parte do suporte. A Amazon Brasil tem um suporte muito ruim, né? A gente sempre, quando tem um problema para resolver, graças a Deus são poucos, é muito complicado, né? Tem um tempinho que a gente até não precisa do suporte, agora a gente está vendo que está tendo um pouquinho mais de pessoas do Brasil, dando suporte no fórum ou outros tipos de contato também direto com a Amazon, mas logo no início foi muito complicado porque não tinha ninguém no Brasil para poder dar suporte, então todo o problema era uma pessoa de outro país que tentava falar o portunhol, ficava muito confuso, a gente tentando explicar uma coisa e eles tentando falar outra e nunca dava certo, era muito complicado resolver o problema, mas eles vêm melhorando muito essa parte do suporte, mas a gente ainda sente que ainda tem muito a melhorar por parte da Amazon Brasil para os vendedores, para os sellers, né, que são chamados. Então eu acho que isso é uma coisa muito ruim ainda que a Amazon está melhorando. Então eu acredito que daqui para frente ainda tenha muita coisa para melhorar nessa parte do suporte, mas eu acho que eles estão melhorando nisso aí. Mas tome cuidado, é uma coisa ainda muito complicada quando você tem um problema. A segunda coisa, gente, eu falo até que é uma coisa ruim da Amazon Brasil, mas eu posso te dizer como marketplace em geral. Tem muita gente hoje que vive 100% de marketplace e é muito perigoso isso, porque se você, mesmo que você tenha muita referência, que você já tenha muito tempo, acaba que você é um funcionário do marketplace. O que eu quero dizer? Eles ficam com o seu pagamento até você receber, eles que ficam avaliando se o seu anúncio está de acordo ou não está. Então acaba que você fica na dependência do marketplace. E vou dizer que o que aconteceu com a gente na Amazon Brasil, e qualquer coisinha que ele possa desconfiar ou não achar que você fez correto, você simplesmente pode ter uma conta bloqueada, você pode ter um saldo bloqueado, e se você precisa para fazer um fluxo de caixa, você vai ter muito problema. Então, marketplace ele não é um seu parceiro, ele é um aliado, digamos assim, é uma pessoa que você pode estar contando com algo a mais, mas não dependa de marketplace. Eu posso falar isso com experiência própria, como falei para vocês, há mais de 10 anos com marketplace e com mais de 4 anos fazendo, na verdade, 4 anos com a Amazon. E hoje eu não dependo, hoje a minha operação realmente está voltada a depender de 30% de marketplace, porque é muito complicado.
né? Você ficar refém do marketplace e ficar nessa de qualquer dia você pode acordar e sua conta está bloqueada por motivos que você jamais imaginaria. Então, para não ficar muito longo essa parte, eu vou dizer a experiência que eu tive com a Amazon, né? Por exemplo, logo no início eu estava vendendo muito bem e a Amazon simplesmente bloqueou minha conta. Eu tinha um saldo relevante lá. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha 200 mil lá para receber da Amazon e foi bloqueado simplesmente porque a Amazon estava desconfiando que a gente estava vendendo muito. Como assim? Eu não sabia que tinha limite para vender, né? Nunca vi isso. Então, olha só, eu fiquei com a conta quase 3 semanas bloqueadas, o meu saldo retido, porque a Amazon simplesmente disse que eu estava vendendo demais e estava suspeito. E só que a gente estava entregando tudo certinho, tudo bonitinho, com nota, tudo perfeitamente. E como assim a gente estava vendendo demais? Então, você às vezes pode tomar bloqueios que você nem imagina. A gente depois também com muita luta lá com suporte para explicar. Então, assim, se humilhando para poder fazer uma coisa que não deveria ter acontecido e simplesmente conseguimos depois dessas 3 semanas, mas foi muito humilhante ficar implorando por uma coisa que não foi certo, né? Então, a gente teve outros tipos de bloqueio já. Um outro exemplo, por exemplo, a Amazon ela é muito mais pelo cliente do que pelo seller. Então, aconteceu também com a gente de mandar um produto para o cliente, ou até, vou dizer, um relógio que a gente vendeu da Citizen, original, tudo certinho, bonitinho. O cliente que a gente tem hoje, né, o mal do século, todo mundo acha, sabe que é especialista em tudo sem saber o que está falando, disse que era falsificado. E o que era mais engraçado, que era um relógio tão raro de vender, que não tem nem como falsificar esse tipo de produto da Citizen, que ainda era o smartwatch da Citizen. Então, o cliente simplesmente disse que era falsificado, a Amazon nos penalizou e não deixou mais a gente vender, mesmo provando que era original. E hoje a gente não consegue mais vender esse produto porque o cliente, sem prova nenhuma, disse que era falso. Então, olha que coisa chata, humilhante que a gente tem que fazer. Então, marketplace tem que ser algo a mais, ou uma coisa que você não dependa. Eu sei que tem muita gente que depende, que muita gente que nunca teve problema, mas pode acontecer. Estamos dizendo aqui a nossa experiência, tá? Pode ser que a sua nunca tenha dado nenhum problema, mas a gente está aqui para dar nossa opinião que já aconteceu com a gente. Então, essa é outra coisa que eu quis te falar, do que você fica muito na dependência e a Amazon tem esses defeitos que às vezes sua conta pode ser bloqueada do nada, sem um motivo correto. O cliente pode falar o que quiser do produto, se ele disser que simplesmente é falsificado e a Amazon primeiro ela bate para depois perguntar o que foi que aconteceu. Então isso acontece muito. No Mercado Livre até que a gente não teve esse problema, mas eu estou dizendo como esse vídeo específico para a Amazon, a gente está falando que um simples problema gerou todo esse desgaste aí para a gente. Então, o que a gente quer dizer na Amazon Brasil é tomar cuidado com essas coisas também que podem ocorrer. Tá? Essa é a segunda coisa ruim que a gente encontrou assim na Amazon Brasil. Né? E uma terceira coisa, para a gente poder concluir essa parte ruim aí, é justamente, vamos dizer assim, não quero usar muito essa palavra, mas a desqualificação, não sei nem se é a palavra certa, ou tirando a qualidade do produto, o preço que vale de fato o produto, a concorrência que você acaba tendo com a Amazon. Como lá tem o chamado buy box, que é quem tem o melhor preço, o melhor prazo, acaba ganhando aquele anúncio e você fica brigando com outros vendedores do topo, você acaba destruindo o preço do mercado por conta dessa concorrência, e aí você fica brigando com outros vendedores, diminuindo sua margem de lucro, e quem ganha vai ser sempre a Amazon, porque ela vai ter o melhor preço, porque a gente está brigando entre si, os sellers. Então, a não ser que, mesmo que você tenha uma marca própria, vendendo na Amazon, você pode ter um outro problema que a Amazon também tem. Se você estiver vendendo muito com uma marca própria, a depender do que seja, também você pode ter algum tipo de problema, né? Enfim, são várias variáveis que podem ter também relacionado ao produto lá. Então, para não entrar nessa outra parte, o que eu quero dizer é justamente essa questão do preço. Você acaba brigando com outros vendedores se você tiver um produto que você venda de outras marcas e outras coisas, e acaba que fica essa coisa que você não tem uma constância, porque a diferente que tem no Mercado Livre também essa opção de você ficar brigando contra os vendedores em relação ao preço, mas você pode criar seu próprio anúncio e tá lá rodando direitinho, investindo naquele anúncio que você criou. Na Amazon já não tem. Então você fica brigando lá e realmente cada vez mais desvalorizando o seu produto, desvalorizando o seu preço. Enfim, é uma coisa muito chata também. Então
acaba que no final quem ganha é a Amazon Brasil. Então eu quis dizer também em relação ao preço. Então são essas três coisas que eu acho que não são legais na Amazon. Volto a dizer, a gente vende na Amazon Brasil também, mas quando acontece isso, da gente estar vendendo um produto que acaba baixando muito o preço, a gente simplesmente para de vender, porque para a gente não é mais viável. A vantagem é que a gente também trabalha com muitos produtos lá que só a gente vende. Quando aparece, às vezes, um vendedor, às vezes até aparece um vendedor chinês lá com preço absurdo, mais baixo até que no AliExpress, a gente não consegue mais vender e acaba que você não tem aquela constância. Então essas são as três principais coisas que a gente não acha legal para trabalhar com a Amazon Brasil. Agora, para não ficar muito longo, vamos falar da parte de qualidade, de por que a gente continua vendendo mesmo com esses problemas. A Amazon a gente sabe que é referência, né, no mundo, e acaba que a Amazon Brasil ela está crescendo cada vez mais. Hoje, se eu não me engano, é a segunda atualmente que mais vende no Brasil, e segundo projeções que a gente viu aí de outros canais, ela tem grandes chances de passar o próprio Mercado Livre. Então é um marketplace que vem crescendo, a gente sabe que tem tudo ainda para crescer muito mais, mas é o que eu vou estar aqui sempre batendo. Gente, não dependa de marketplace. Ah, mas criar um site é complicado, tem também o Google, fazer anúncio, que não sei o quê. Mais fácil, você pode vender no marketplace, mas crie seu site, vá fazendo devagarinho, vá crescendo, vá né, um passinho de cada vez, mas vá se estruturando, porque você depender de marketplace por experiência própria não é legal. É como eu falei, tem que ser um algo a mais, um outro canal de venda e não a dependência. Então, a vantagem é essa, você acaba tendo mais visibilidade, você também acaba tendo vendas sem precisar gastar com anúncio ou qualquer outra coisa, porque seu produto fica cadastrado lá e está tudo ótimo. E aí você vende também sem ter esse custo que você teria que pagar um anúncio, ou um site ou qualquer outra coisa. Então, pela comodidade, é por isso que os marketplaces, e pela confiança, por isso que os marketplaces têm crescido tanto. Então, essa é uma primeira vantagem de você vender na Amazon Brasil. A segunda é realmente também pela variedade de produtos que você pode estar cadastrando lá e aumentando mais ainda o seu público. Então, isso também é muito bom para você estar trabalhando com a Amazon. E para os clientes também acaba sendo muito seguro. Eu não falo nem só como vendedor nessa parte, eu gosto também de comprar lá pela segurança que você tem, de ter qualquer problema com produto, de devolução, qualquer outra coisa, tudo isso a Amazon pode intervir, você também não ter risco de perder o seu dinheiro, seja o comprador. Agora o vendedor tem umas outras coisas que também não dá para detalhar nesse vídeo, senão vai ser muito longo, mas tem essa qualidade também da visibilidade que a Amazon tem atualmente. E terceiro, a grande vantagem que você tem de vender na Amazon Brasil é você também ter uma facilidade de cadastro. Geralmente a Amazon, como ela é global, os cadastros de determinado produto pelo seu código de barras ou qualquer outra coisa, ele já está feito na Amazon e você simplesmente cadastra no seu inventário e só adiciona estoque. Então é muito fácil você também cadastrar um produto que já está pronto. A não ser que realmente não venda na Amazon, você já tem como também criar de uma forma genérica, mas é um pouquinho mais complicado para quem não tem conhecimento. Mas no geral é muito fácil cadastrar produto na Amazon e você vender. Então é muito fácil essa questão também de cadastro. E tem uma outra coisa muito boa de vender na Amazon Brasil, são as margens. Como é um site de extrema confiança para o público, você consegue trabalhar boas margens de lucro desde que você não tenha uma concorrência acirrada naquele produto. Se você acaba tendo uma exclusividade de um produto, ou também tendo uma marca própria lá, você consegue trabalhar direitinho com uma margem boa, legal. Isso também é uma vantagem muito boa na Amazon, que as pessoas preferem pagar mais caro, às vezes, na Amazon, do que num site que você tenha, ou qualquer outra coisa, por conta da credibilidade que a Amazon passa. Então, isso também é muito bom você vender. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Como eu falei também no início, vale a pena vocês venderem na Amazon Brasil. Ela tem melhorado a cada dia, né? Então, como eu falei, nesses 4 anos eu passei por muita coisa ruim com a Amazon, muitas coisas que elas precisavam melhorar, que elas têm melhorado ao longo do tempo, né? Estão pagando de uma forma mais rápida, né? Você acaba tendo esses outros benefícios também. E sei que eles têm muito para mudar. Geralmente a gente está sempre recebendo e-mails de novas coisas que eles estão fazendo. Nem sempre são boas, mas faz parte do negócio. Mas vale a pena sim. Agora, para concluir, gente, toma muito cuidado com esses gurus da internet que fala que é muito fácil vender na Amazon, você fatura não sei quanto, paga uma mentoria para faturar mais não sei quanto e você está rico com a Amazon. Toma cuidado com isso, que isso não, você pode faturar muito na Amazon Brasil, mas como eu falei no início do vídeo, cuidado para não colocar todas as suas fichas na Amazon ou qualquer outro marketplace, porque qualquer problema que você tenha lá, você pode quebrar feio, né?
você pode ter lá hoje empresas grandes que isso é muito mais complicado de acontecer, mas pode acontecer nesses marketplaces. Imagina quando você está pequeno, que você ainda tem aquele caixa apertado, então simplesmente você logo no início for bloqueado por uma coisa simples que você não consegue resolver, acabou seu negócio em um mês. Eu tenho casos, né? Inclusive o rapaz que trabalha aqui com a gente teve esse problema mesmo. Ele começou vendendo na Amazon e em um mês ele foi bloqueado justamente por isso, porque estava vendendo demais. Ele vendeu em um mês, vendeu 10 mil. Não sei se isso é muito, mas para a Amazon aparentemente é. No primeiro mês ele vendeu 10 mil e foi bloqueado. Isso tem o quê? Tem quanto tempo já? Um ano? Tem um ano e até hoje ele não conseguiu reativar a conta. Então, olha só, que bobagem. Até hoje ele não consegue mais vender. Então, são coisas que... Aí um capital que ele tinha guardado que ele perdeu porque não conseguiu tirar. Então, isso acontece e muito, tá? E muito. Só que nenhum guru vai te falar isso, porque é muito fácil mostrar faturamento. Então, faturamento também, o que eu digo aqui, não quer dizer nada. O que quer dizer é o lucro líquido, é o que fica no bolso. Então, toma muito cuidado com isso. Vender na Amazon não é fácil, como as pessoas dizem. O que eu quero dizer que não é fácil? Você tem muito problema, como eu falei, dos clientes que às vezes agem de má fé e a Amazon sempre vai primeiro para o cliente para depois resolver. Tem a chamada garantia de ASE na Amazon que protege o comprador e ele simplesmente, depois que recebeu o produto, ele pode dizer que não recebeu e a Amazon devolve o dinheiro para ele para depois resolver. Em muitos casos já aconteceu isso, inclusive aqui com a gente, que aí depois a gente conseguiu resolver e a Amazon devolveu o nosso pagamento. Então, não é fácil. Eu teria que fazer um vídeo gigante para mostrar para vocês como que vende na Amazon. Então não é tão simples, assim, colocar o anúncio e começar a vender é super simples. Mas o processo que é de você entender de como funciona, fazer tudo certinho de acordo com as políticas da Amazon, isso eu vou deixar um vídeo mais específico explicando para vocês. E se vocês quiserem, né, um vídeo que eu falo exatamente como vender na Amazon de uma forma mais tranquila para você não ter esse problema, curta aqui, comente aqui no vídeo, que aí eu vou ver se vocês tiverem interesse, eu faço um vídeo aí explicando como vender na Amazon para que não passe problemas e perrengues que eu passei aí nesse longo desses 4 anos. Então, acompanhe o canal, eu vou estar passando aqui muitas informações, como eu falei para vocês, sobre vendas na internet, de produtos, vendas reais mesmo, aqui não tem nada de guru e nem de ficar mostrando só faturamento, vendas reais, vendas desses longos anos que eu tenho trabalhando com a internet e também falar sobre a importação, que a gente importa muitos produtos aqui, tanto dos Estados Unidos e da China, para quem tiver interesse nesse tipo de negócio. Então, eu fico por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Até lá!